A Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Imediatamente você vai ver tudo que está acontecendo na hora. E você vai ver, ó, na primeira página já está a entrevista que nós fizemos aqui, sempre muito atualizada. E falando em Guarulhos Web, hoje nós trouxemos os próprios aqui. Do meu lado direito, nada mais, nada menos do que Ernesto Zanon. Boa noite, Zanon. Boa noite, tudo bem? Muito legal estar aqui de novo com vocês, conversando um pouquinho sobre imprensa, política e algumas coisas mais. Essa semana está realmente muito quente. E do meu lado esquerdo aqui, o grande empresário que, embora esteja muito bem, sempre diz que está sofrendo com elegância, Décio Pompeu. Boa noite, Roberto. Boa noite, amigos aí da TV. Mais uma vez, muito obrigado aí sempre pelo espaço que gentilmente você nos oferece ao Guarulhos Web. Bom, é uma parceria, né? E Guarulhos sempre é muito complicado essa questão de comunicação. Não é fácil para ninguém e o Zanon sabe disso, né, Zanon? Porque não é só também produzir. A pessoa que trabalha com comunicação, além de produzir, ela também tem que correr de suporte para manter o negócio andando, não é isso? Com certeza. É muito difícil hoje qualquer negócio nesse país dar certo, né? A gente que insiste aí em ser empresário e trabalhar em função de uma cidade tão problemática como é Guarulhos, e em busca de manutenção de um negócio saudável, as dificuldades são imensas. Mas graças ao trabalho que a gente vem fazendo há tanto tempo, os resultados aparecem, né? E os resultados sempre são positivos. A gente comemora aí mês a mês recordes e mais recordes de audiência, que se traduz em mais gente vendo a gente, mais anunciantes chegando e sucesso aí que a gente vem conquistando, felizmente. Graças a Deus. Olha, e aqui já tem uma pergunta do nosso amigo Gilmar Loredo para Décio Pompeu. Ele diz o seguinte: gostaria de ouvir o Décio responder por que a CE está indicando ele para a futura presidência da Agende. O que ele faz pensar que será da CE? Como é que você está vendo esse convite? Na verdade, é uma pressão que você está sentindo para você assumir a presidência da CE. É isso? Se você permite, antes, eu queria agradecer a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, em nome do Guarulhos Web, pelo 1.150.000 cliques que nós tivemos esse mês e os 350.000 usuários únicos que passaram na nossa página. A gente sabe da importância de ter aí, ele está fazendo um sinal ali, eu vou olhar para você. Nós sabemos da importância de uma mídia séria em Guarulhos. E para nós, do Guarulhos Web, é uma surpresa muito agradável a aceitação que você, cidadão, o carinho que você tem nos recepcionado e dado essa audiência. A gente sabe de todo o esforço aí da equipe, em especial ao cérebro desse jornal, que é o Ernesto Zanon, isso é indiscutível. Eu faço aí uma pequena parte de relacionamento comercial, mas eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos em nome do Guarulhos Web a esses 350.000 usuários únicos que passaram esse mês na nossa página, né? Gerando aí 1.150.000 cliques na nossa página. Isso para Guarulhos é um número muito expressivo. E para a gente aqui do Guarulhos Web é muito gratificante saber que tem um jornal trabalhando em prol da cidade, levando uma notícia séria, uma notícia instantânea e tendo uma aceitação grandiosa desse morador, desse cidadão que vem acompanhando a nossa página. Agora a primeira parte da ASEC, são duas perguntas, na verdade, do Gilmar Loredo. Primeiro, essa parte de você assumir a CE te indicando para a presidência da Agende. Eu vou responder as duas, porque uma é muito ligada à outra. Primeiro, a CE me indica por alguns motivos. Eu fui um dos fundadores da Agende, fui por 2 vezes vice-presidente da Agende, e a associação comercial é a vez da associação comercial. Eu vou dizer por quê. Eu participei todo esse tempo, estou afastado desse relacionamento, mas o Jorge Tayar continuou como vice-presidente. Quando eu saí de vice-presidente da Agende,
o Jorge Tayar assumiu, e já existia um acordo de cavalheiros, e a gente quer acreditar que numa entidade séria e nas entidades que compõem a Agende, que são pessoas sérias, sempre foram pessoas que se doaram para a cidade, esse acordo de cavalheiros vale muito mais do que qualquer papel assinado. Já era na época, logo após o Daniele Pestelli, já era para ter assumido. Houve uma acomodação política de um processo, de uma ampliação de mandato, um processo tampão, e isso acabou delatando. Depois a associação comercial passava por um momento que ela não tinha estrutura para fazer uma indicação para mais uma entidade, e agora chegou a vez da CE. A CE amadureceu e faz questão de estar à frente da Agende. Eu fiquei muito agradecido da indicação do meu nome, mas eu volto a dizer aqui, o espaço é da associação comercial. Eu acho que a associação comercial indica pessoas ou mais algum nome, não precisa ser o Décio, tem mais pessoas lá gabaritadas, mesmo o nosso presidente atual e o ex-vice-presidente Jorge Tayar, afirmando que pela relação que eu tive lá, por 2 gestões, sou fundador e fui vice-presidente, eu tenho realmente um conhecimento grande do que se passa na Agende, mesmo estando afastado. Bom, eu vou pedir para você me responder rapidamente a segunda parte da pergunta, que você também está sendo, pelo seu nome, está sendo ventilado para ser, quem sabe, até candidato a vice-prefeito na chapa do Partido Verde, ou candidato a vereador. É possível conciliar essas duas ideias rapidamente? Olha, primeiramente, eu não sou candidato a vereador, nem pelo Partido Verde, nem por nenhum outro partido. Talvez a vice do... Olha, dá para conciliar se você for? Eu acredito que sim, até porque aqueles que não conhecem a Agende é a catalisadora das entidades, inclusive dos sindicatos. Qual é a finalidade da Agende? É conseguir discutir a cidade com todos os segmentos, montar projetos técnicos e inclusive a prefeitura participa desses projetos técnicos e da diretoria executiva da Agende, e fazer com que, com esse raio-x da cidade, montado juntamente com todas as estruturas e as cabeças pensantes, consigam fazer com que o poder público atue mais assertivamente nos projetos e naquilo que realmente a cidade necessita. Então, independente de cargo, ou se eu estivesse na ZEC ou no CIESP, ou até como vereador, que não é o caso, que eu não serei candidato a vereador, e aí também teria que ser eleito para ser vereador, né? Daria para conciliar, sim, as duas coisas. Bom, aqui para o nosso amigo Ernesto Zanon, eu ia justamente na sequência falar sobre essa procura demasiada nesse mês, né? Foi até devido a informações da morte violenta de um conhecido nosso, o advogado Leandro Balconi. Independente do fato que gerou, é importante o número de acesso tão grande quanto esse, quase o número dos habitantes da cidade. Com certeza. A gente tem um grande acesso. Lógico que tem alguns fatos que geram um acesso maior em determinados dias, como a morte do Balconi, né? Aquele dia lá, e 2 dias seguidos nós tivemos recordes de acesso. Mas dia 11 de março também, dia das chuvas intensas na cidade, nós tivemos também uns acessos muito altos também. Então, antigamente, algum tempo atrás, a gente vivia de acontecimentos esporádicos. Hoje, quando a gente tem esses picos de audiência, a gente não cai a níveis anteriores, a gente cai para nível intermediário. Entendeu? Então, a gente consegue manter o leitor que vem esporádico, ele continua, porque ele percebe no Guarulhos Web que há notícias de todas as áreas o tempo todo, né? Então, não é um site que vive de assuntos isolados. Na casa da morte do Balconi, especificamente, menos de 1 hora depois do assassinato, depois de checar a informação, a gente já deu a notícia, né? Então, e aí nós fomos acrescentando informações ao longo do dia, fomos deixando o leitor sabendo o que estava ocorrendo. Veio aquela onda de que era crime político, que o Guarulhos Web em momento algum insinuou que era um crime político. Nós informamos quem era o cidadão Leandro Balconi, que era advogado, criminalista, que era um ativista político, que era uma liderança de oposição, tudo isso. As pessoas podem ter tomado certas conclusões de que era um crime político, mas em momento nenhum o Guarulhos Web deu a entender que fosse isso. E eu, particularmente, em momento algum, acreditei que fosse crime político. Embora tenha uma grande audiência, a equipe ainda tem que se manter muito enxuta.
isso é devido às dificuldades de patrocínio que existe na cidade como um todo, na comunicação como um todo? Olha, a gente tem uma equipe reduzida e bastante eficiente. É uma questão de ser bastante produtivo, né? Houve uma mudança do que é fazer jornalismo, né? Então, aquela ideia lá de 25 anos atrás que eu comecei, que eu era só repórter, né? Que eu chegava lá, eu só escrevia, não fazia mais nada, isso não existe mais esse profissional. Hoje o profissional de imprensa, em outras áreas também, as pessoas têm que ser multifuncional, ele escreve, ele fotografa, ele tem outras funções e tem que ser ágil. E a gente consegue ter isso pela própria agilidade da informação, pelo conceito que a gente tem de trabalhar as informações de forma rápida, o conceito de você podia ter uma equipe gigantesca e não produzir tanto, né? Então uma equipe enxuta que é eficaz. À medida que a gente perceber que precisa aumentar a equipe, a gente aumenta. Então é uma questão de adequar ao momento, né? Eu já trabalhei com equipes grandes que não produziam o que a gente produz. É questão relativo. Relativo. Olha, veja só, você mal entrou na agenda, ou quer dizer, o seu nome foi ventilado, já veio uma pergunta de um assunto que eu cheguei a comentar com você. É do Anderson. Fala, boa noite. O que você acha da gestão atual da Agende, sendo que teve alguns problemas com pagamentos dos instrutores dos programas POG e Bolsa da Prefeitura? Vou te falar um negócio, hein? A Agende, com algumas parcerias da Secretaria de Trabalho, foi algo assim temeroso, é bom dizer temeroso. Se viu a pergunta para você, o que você acha da atual gestão da Agende? Olha, falta de pagamento. A Agende tem que ser um exemplo disso. Ela não pode, por momento nenhum, ficar com esses contratados sem fazer o pagamento. Um dos motivos que a Associação Comercial tem a intenção de estar à frente nessa presidência é justamente voltar com a Agende à função no qual ela foi criada. No decorrer do tempo, eu não tenho somente o sentimento, até porque eu fui fundador daquilo, ajudei a montar os projetos e os planos de gestão. A gente observa claramente que a finalidade foi distorcida. Agora, quanto a ficar devendo, independente da situação, se for Agende ou não, isso não pode acontecer, principalmente numa entidade que é montada e capitaneada pelos mestres das outras entidades. Então ela tem que ser realmente não somente o exemplo de gestão, mas o exemplo de honradez naquilo que ela é tratada com o cidadão, que as entidades, quando fazem essas contratações, trataram com cidadãos que estão respectivamente empenhados no seu serviço, e quando tem um colaborador, no fim do mês ele tem que ser pago. Antigamente eu sentia a Agende como algo mais independente. Hoje, me corrijam se eu estiver errado, o Zanon e o Decinho, me parece que é um setor da prefeitura, uma secretaria, uma coordenadoria. Me dá a impressão que é algo muito, quase uma simbiose entre Agende e prefeitura. Estou errado? Ela perdeu a finalidade dela. Ela poderia continuar com esse modelo, como você gentilmente falou, de simbiose, mas também desenhar os projetos dela, que foi para isso que ela foi criada. Era ser o catalisador das entidades, trazer os problemas individuais ou macros da cidade e fazer com que a prefeitura tentasse ouvi-la tecnicamente para realizar, para quê? Para melhorar a cidade. A Agende foi criada para tentar melhorar a cidade. Esses projetos poderiam ser feitos? Talvez, eu acredito que sim, mas como o Anderson, né, que me faz essa pergunta, Anderson, independente de entidade, patrão ou não, ou segmento ou comércio ou indústria, o pagamento no fim do mês não pode ter débito. Olha aí, se você quiser entrar em contato com a gente, fazer alguma pergunta, você pode usar inclusive o telefone. É 2600-2366. 2600-2366, você pode ligar e fazer pergunta para os nossos convidados de hoje. Você concorda com isso, comigo, Zanon, de que parece que houve um desvio de finalidade? Não sei se foi desvio de finalidade, é uma palavra muito forte, mas ela perdeu a função inicial, que era realmente uma agência de desenvolvimento. Às vezes a gente percebe que há essa questão o Décio tem muito mais propriedade para falar para a gente.
Às vezes há uma entidade, uma empresa que age, faz, trabalha e não sabe comunicar isso para a população, então ela não consegue informar o que está fazendo. Por muito tempo eu tentei saber o que a gente fazia de fato e não dava. Parece que ela sofreu um processo de estatização, né? Ela foi estatizada na pior concepção da palavra, ela foi usada ali para... Então, a impressão que eu tinha, não sei se é verdade, eu assim, não tenho propriedade para falar isso, mas a impressão que a gente passou ao longo do período aí, do que ela começou e ela se transformou, é que ela perdeu realmente a função. O Décio está falando isso, ele tem propriedade para dizer isso, e eu, como um espectador da situação, eu percebi isso. Então, oferece curso. Para quem? Quem são essas pessoas que fazem os cursos lá? Mesmo que tivesse as pessoas fazendo curso lá, 100, 200, 500, eles não conseguiam mostrar isso. Parecia, né, aquela coisa do cabeça de bacalhau. Tem, mas ninguém nunca viu, né? E engloba caviar. E era né? essa é a função da agência de desenvolvimento? Na minha concepção, não é. Né? Olha, eu acho que ele resumiu bem essa questão aqui. Robert, se você me permite, claro. Toda empresa e a agência de desenvolvimento econômico, ela tem que ser tratada administrativamente por quem está à frente como uma empresa. Sim. Ela passa por, às vezes, uma afinação, uma mudança de rota ou uma correção de rota. E a agência de desenvolvimento econômico não é somente para fazer cursos e também não é somente um projeto único de parque tecnológico. Até porque nós temos maiores problemas na cidade, muitos segmentos que a agência tem que ser uma ouvidoria, essas pessoas têm que participar, trazer a necessidade de cada setor e direcionar justamente com o setor público para que ele resolva esses problemas. E olha, já está nos bastidores o vereador Novinho Brasil. Ele que vem contar algumas experiências que ele teve aqui quando ficou quase com o mandato todo como vereador. Ele que ficou como primeiro suplente do PTN, né? Aí o João Darcio voltou para a vereança e ele voltou para a primeira suplência. No caso, agora ele saiu e foi para o PRTB, é isso? PRTB, do nosso amigo Rodolfo. Ele vai estar no segundo bloco aqui e vocês podem mandar pergunta para o Novinho Brasil. Zanon, uma pergunta interessante aqui da Jéssica Carolina, ela que é da TBL Comunicação. Como o Zanon e o Décio veem a cobertura das eleições em no Guarulhos Web nos próximos meses de eleição, tendo em vista que muitos acreditam, tá? Muitos acreditam que a imprensa é vendida. Como fazer isso? Olha, tem imprensa vendida, não posso negar, tem muita gente que é vendida e mal vendido ou bem vendido, né? Bem pago. Bem pago, né? Tem gente que paga, não entrega, tem de tudo, né? Nós não somos, nós somos uma imprensa séria. Isso é o sucesso todo esse 1.150.000 visualizações no prazo de 30 dias, que a gente está conquistando espaços e nossa credibilidade se deve à independência política que a gente tem. Eu já falei aqui outras vezes que eu vim, eu posso ter uma preferência pessoal, o Décio pode ter a preferência pessoal dele, o Danilo, que é nosso outro sócio, também pode ter. Às vezes há convergências, às vezes há divergências, mas o jornalismo que a gente pratica é independente. Eu já saí de veículos de comunicação da cidade por divergir da linha editorial tomada por causa de ter esse tipo de direcionamento, principalmente em período de eleição. É muito difícil, tá? Eu reconheço a dificuldade que os veículos de comunicação têm para se manter somente na área comercial. Por isso, muita gente se vincula, muita gente se coloca de quatro perante a prefeitura, que é o maior anunciante da cidade, e não paga, e o Guarulhos Web não tem a prefeitura como anunciante. Isso nos dá uma independência que os outros veículos não têm. Isso, financeiramente, é um ônus para nós. Lógico que o dinheiro que vem da administração é interessante. Eu acho que a prefeitura gasta muito dinheiro com comunicação e muito mal gasto. Porque, apesar de gastar o que gasta, a imagem do atual prefeito é das piores, é horrível, é ruim. Pela má administração que a gente assiste. E o Guarulhos Web pode falar isso com independência. Décio, como é que você vê a cobertura das eleições no Guarulhos Web nos próximos meses, tendo em vista que muitos acreditam que a imprensa de Guarulhos é vendida? Jéssica, é isso? Isso, a Jéssica. Jéssica, pelo menos eu tenho que te dar parabéns pela sua pergunta e a sua delicadeza, que eu não tenho essa delicadeza. Você quis dizer o seguinte: a maioria da imprensa recebe da prefeitura para ficar quieto. Eu tenho certeza que é isso, e você que é nosso telespectador que não entendeu isso,
diferente do que a elegância que tanto a Jéssica fez e o Zanon respondeu, eu sou empresário na cidade, sou comerciante de automóvel há 32 anos, há 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, sentei eu, Zanon e o Danilo e retomamos uma nova fase do Guarulhos Web, né? Sem bandeira, sem partido, querendo fazer do Guarulhos Web um dos maiores, se não o maior jornal da cidade, sem mordaça, sem estar à venda. Nós temos na nossa mão um negócio que eu preciso ter lucro e preciso fazer com que isso seja benéfico à cidade. A empresa, quando ela é comprada, é maléfica à cidade. Então, e falando da prefeitura, como o Zanon falou, nós não somos clientes da prefeitura, não é porque eu não fui bater na porta lá. Eu fui bater na porta da prefeitura porque eles fazem muitas campanhas do leite, campanhas A, campanhas B, e o Guarulhos Web é uma das maiores referências que vai chegar aonde precisa. Ele não é nosso cliente por 2 motivos. Primeiro, que eles não gostam da gente, que eles acham que nós somos oposição, porque nós falamos a verdade do que acontece na cidade. Então, e segundo, porque eles querem fazer com que o Guarulhos Web vire cliente. E não é com o Zanon que vai falar nessa relação comercial, é comigo. Se alguém quiser falar comercialmente, não é o Zanon. Que alguém quiser falar de outro assunto, é com o Zanon. A gente divide muito bem isso. O Guarulhos Web tem o seu preço da matéria, da propaganda. Nós não estamos à venda. Então, se é essa pergunta, que ela foi muito clara e educada e muito inteligente de fazer, o Guarulhos Web é um negócio. Eu quero a prefeitura como cliente. Mas o Guarulhos Web não está à venda. Eu posso até sentar com o Zanon e vender um negócio para eles, quem sabe? O negócio. O Décio, o Zanon e o Danilo não está à venda. Olha só, e já estamos acompanhando aqui, inclusive porque nós estamos, viu, Décio e o nosso amigo Zanon, nós estamos também diretamente no Facebook, uma transmissão ao vivo dentro do Facebook. Bom, e o Eduardo Camei manda um abraço para nós, que estamos aqui acompanhando, fazendo essa entrevista. O Paulo Henrique manda um abraço a nós e a vocês também. Muito obrigado, Eduardo Camei, ao Paulo Henrique. Isso, ó. E o Vitor Manuel também nos acompanhando aqui, mandando abraço para nós aqui. A gente está tentando fazer de tudo para deixar, passar o maior número de pessoas ver o nosso programa. Além da televisão, além do site, nós temos o Guarulhos Web. E estamos no minuto final. Foi muito rápido. Muito rápido. Mas vocês podem ver aqui outras vezes. Dá para você marcar só para a gente? Para a gente poder se alongar politicamente, discutir um pouco a cidade? Quero anunciar uma novidade no Guarulhos Web também, favor. Em primeira mão, né, que a gente... Está 16 anos, a gente está sempre à frente. Então, o Guarulhos Web foi o primeiro que tem a TV Web, foi o primeiro site de notícias, de coberturas, tudo mais, tal. E a gente está lançando nos próximos dias, nós vamos ter a Rádio Estadão dentro do Guarulhos Web. Não vai precisar nem sair da página Rádio Estadão, porque nós somos assinantes da Agência Estado, e a partir de agora nós vamos ter lá um link direto para você ouvir 24 horas por dia tudo que a Rádio Estadão transmite. Então, mais uma novidade para o internauta de Guarulhos ficar com a gente, e a gente aproveita para agradecer toda essa audiência que a gente já tem, e a gente só pode oferecer coisas novas a todo momento. Obrigado. Obrigado, Décio, também. Um abraço a todos, muito obrigado. E aí o pessoal tudo fica colocando pergunta agora, gente. Agora já acabou a entrevista, então vamos registrar aqui a pergunta do Marcelo Jatobá. Vocês conhecem ele muito bem, jornalista. Está perguntando ao Zanon se dá Palmeiras na Libertadores no jogo de hoje. Contra o Jatobá, não seja igual o Dudu, não seja adiantado. Adiantado é impedimento, meu amigo. Não dá. Adiantado é impedido. Não, isso não pode. Ó, e também mandar um abraço para todo mundo que está com a Lourdes Dias. Olha, um abraço para a Lourdinha. Lourdinha, um beijão para você. Um beijão para ela. Vitor Manuel, um abraço. O Juan Silva está dizendo que foi uma excelente entrevista. Eu também concordo, muito boa. Vamos chamá-los de novo. O Fábio Valentim mandou uma... Só vou registrar, tá? Décio, como você vê o desenvolvimento econômico na cidade nesses últimos anos, com empresas saindo das cidades e desempregos Preciso aumentando? de mais meia hora para responder, depende dele. Ó, nós vamos chamar eles de novo, tá bom? Gente, vamos para um rápido intervalo e no retorno aqui teremos Novinho Brasil. Rapidinho.
um ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Programa Tribuna Livre agora com 1 hora. E olha, cada convidado que a gente arruma, um melhor do que o outro, graças a Deus. Aliás, está no. Quem me pediu uma entrevista foi o professor Tadeu Fernando Blanco. Ele falou que tem um pessoal que ele conhece aí muito interessante. Vamos marcar assim, professor. E olha, o nosso segundo convidado da noite, também de muito peso político aqui, Novinho Brasil. Boa noite, vereador. Olá, Roberto, boa noite, satisfação estar de volta no teu programa, obrigado pelo muito peso, mas a gente usa aqui de toda modéstia. É uma satisfação, viu, poder voltar aqui e me colocar à disposição para possíveis esclarecimentos, no político, no que for necessário. Novinho Brasil, ele foi eleito no primeiro mandato pelo PTN, é isso? Pelo PTN. Aí foi reeleito. Fui praticamente reeleito, né? Praticamente reeleito também pelo PTN, né? Isso. Ficou na primeira suplência, mas como o João Dárcio assumiu a Secretaria de Assuntos de Segurança, ele passou toda esse mandato como vereador, né? Agora está no PRTB. Agora, a primeira grande pergunta é o seguinte, como é que está o PRTB? O PRTB está ótimo, só vou voltar um pouquinho nesse praticamente reeleito, né, para deixar bem claro, porque muitas pessoas já me questionaram, que foi de fato praticamente reeleito. Nós fizemos 26.200 e qualquer coisa de votos, isso só o PTN. E coeficiente suficiente para fazer 2 vereadores, e aí não se sabe por que motivo, porque não dá para se saber, já depois do prazo de coligações, tudo, foi feita uma coligação com PRB. Bem lembrado, hein? Que a gente ficou, que os membros do partido, os pré-candidatos, os candidatos do partido ficou sabendo pela imprensa,
E aí o PRB veio com um candidato de 6.082 votos e o PRB inteiro só trouxe 7.200 votos para a coligação. E o PRTB com 26.285 votos acabou doando, cedendo, agraciando a cadeira para o PRB, enquanto o PP, você observa lá o PP, com 25.200 e poucos votos, 160 votos, fez o Ramos da Padaria e o Mato Grosso. Então eu estaria reeleito se não fosse a coligação. E aí já vem a pergunta do professor Tadeu Fernando Blanco. Pergunta ao Novinho se existe desafeto de João Dárcio a Novinho Brasil ou é lenda? Não, nenhum desafeto. No meio político existem desentendimentos políticos, né? Então, divergência política existe, tanto é que eu saí do PTN depois desse tempo todo, fui para o PRTB por conta de um novo projeto, por conta de eu ter voz no PMTB, por conta do PRTB, por conta da diretoria do PRTB, o Rodolfo Machado, que é o presidente, com toda a diretoria, dá voz para a gente, ouvir a gente, as decisões ser discutidas no coletivo, mas desafeto pessoal entre eu e o João Dárcio, nenhum. Só político? Só político, no campo político. O Anderson nos pergunta, boa noite, um forte abraço ao Novinho Brasil. Como o Novinho analisa o governo do Almeida nesses últimos anos e que nota daria para esse governo? Olha, é complicado, né, a essa altura do campeonato, você dá nota. Eu diria que o prefeito Almeida, no seu primeiro mandato, fez um mandato bom, um mandato razoável, né, construindo aí uns equipamentos de importância para a cidade, como foi o CELS, dando uma ampliada em algumas escolas, implantando o bilhete único, renovando a frota do transporte coletivo. No segundo mandato agora, talvez por conta porque nós temos aí uma crise generalizada, né? Uma crise financeira, uma crise política, uma crise institucional, que quase todo mundo não entende mais praticamente nada hoje. Então, eu diria que ele fez o primeiro mandato um mandato bom. Nesse segundo mandato, como todos os outros mandatos, tem deixado a desejar, não por conta de ser um gestor incompetente, não é nada disso, acho que por conta da própria crise que vem assolando todo o país, né? Tanto financeiro, politicamente, institucionalmente, tem tido vários problemas. Quanto à nota, eu acredito que nota 6, 7, por aí. Um abraço para o Wilson de Sá, ele que é jornalista, ele trabalhou na cidade de Guarulhos, está no ABCD, né? Lá na região do ABC. Está em São Caetano, Wilson? São Caetano, né? Se eu não me engano, eu sempre esqueço. Bom, o Vitor Manuel, tem como perguntar ao vereador Novinho Brasil se ele tem algum projeto para tentar solucionar esse problema das enchentes na cidade? O Vitor Manuel perguntando. Olha, eu já apresentei um projeto que eu acredito eu, que eu não sei se ele solucionaria o problema das enchentes, mas ajudaria muito. Porque o que causa na prática, se você for pegar o início, o pontapé inicial da enchente? Vem a chuva, se você observar o que nós chamamos, as chamadas famosas bueiros, né, os bueiros, que tem a tampa e tem aquela abertura do lado. A maioria deles, cabe uma criança de 10 anos, corre o risco de quando estiver chovendo levar para dentro. No meu primeiro mandato, eu apresentei um projeto de colocar grade na boca de todos aqueles bueiros. Por quê? Para a garrafa PET, a sacola, o cabo de vassoura, a vassoura jogada na rua, a caixa de papelão, de um modo geral, não cair dentro da galeria. Porque com isso facilitava o trabalho da Proguaru e também a galeria não entupia, porque eu estava observando o que causa mais a enchente. A galeria, ela enche, a água não é distribuída, ela começa a correr pela rua e aí ela começa a cair diretamente dentro do córrego com a sujeira, uma parte da sujeira que ela leva, e aí provoca a enchente. Essa era uma das pequenas medidas. A outra seria os piscinões, que a gente pode até apresentar o projeto. Mas quem faz isso é o executivo, todo mundo sabe disso. Você pode apresentar um projeto de um piscinão no Pimentas, um piscinão em Bom Sucesso, um piscinão no Vila Galvão, um piscinão no Macedo, mas isso a gente apresenta, seria viável. Mas quem executa é o executivo.
Obrigado por Vitor Manuel, está dizendo que ele gosta do nosso programa. Pô, muito obrigado. O Wilson de Sá nos acompanhando e está dizendo o seguinte: Roberto, trabalho na Câmara de Diadema, então um abraço para você. O Humberto Suzarte está mandando um forte abraço a mim e a você, Novinho Brasil. Humberto. Obrigado, Humberto. Tavares Pereira, ele manda a seguinte pergunta para você. Boa noite, Novinho. Gostaria de saber quem o PRTB vai apoiar para prefeito. Já estão discutindo essa questão de prefeito lá dentro do partido, Novinho? Não, para ser sincero, ainda não se discute. O PRTB, até sábado que passou, o PRTB se preocupou em montar o seu quadro. Inclusive, sábado foi um negócio interessante, é importante que se fale aqui. Inclusive, quero, desde já que eu esqueci no início, mandar um abraço para a família PRTB, porque é uma família, viu? Inclusive, sábado nós nos reunimos lá na nossa sede. O PRTB tem sede, viu? Porque a maioria dos partidos pequenos de Guarulhos é na casa do dono do partido, é no escritório do dono do partido, é na loja do dono do partido. Porque tem uns partidos em Guarulhos que tem dono. E isso é complicado, né? Partido ter dono. Partido ele tem que discutir política. Deixando bem claro que o PRTB não tem dono. Até já se falaram na cidade que ele teria dono, que se mandava vereador para lá, mordeu a língua quem falou. Então o PRTB não tem dono. O PRTB tem em Guarulhos 53 donos que são os pré-candidatos juntamente com o presidente e a sua diretoria. Então o PRTB não está discutindo ainda quem apoiará para prefeito. Nós discutimos até sábado a nossa chapa, fechamos a nossa chapa, sábado a gente ainda ligava para todo mundo. Alguns candidatos, interessante, alguns candidatos no sábado que tinham iniciado sair do PRTB se arrependeram e voltaram no sábado. Voltaram, nós fizemos um churrasquinho lá na sede do PRTB, tomamos uma Coca-Cola, ligamos para todo mundo, confirmamos, temos lá 60, 70 pré-candidatos, dá até para fazer uma seleção bacana, e temos lá uma previsão para 2 cadeiras, quem sabe uma terceira numa sobra, mas previsão para 2 cadeiras nós temos. E ainda não estamos discutindo quem apoiará no Executivo. Olha, que eu me lembro, lá tem uns nomes bastante interessantes, como Rosa Mendrone, Tiago Surfista, temos também o Marcelo Colonato também está lá, o Netinho Freire, que tem um trabalho legal, tem muita gente lá interessante. Luiz da Sede, lá do Pimentas, 2.138 votos. Nivaldo Borges, lá do Nova Cidade, a primeira eleição, 780 e poucos votos. Pelé Cirino, testado nas urnas, uma galera testada nas urnas. Major Edson, um major reformado da Polícia Militar. E me diz o seguinte, o que o PRTB está preparando, um projeto realmente para mudar essa cidade? Pensa em mudanças sérias na cidade? Não? Pensa, o Roberto, pensa. A gente tem discutido muito, o Rodolfo, um plano político, até porque todo político hoje, legislativo, executivo, ele tem que pensar em mudanças, não dá mais para continuar como está. Independente de partido, independente de quem será o próximo prefeito, independente de quem será os 35 vereadores, eu costumo dizer que nós precisamos pensar numa linguagem de refazer toda a política da cidade. Rever conceitos, sentar com a classe dos médicos, mas sentar mesmo que você escuta falar, faltou 14 médicos tal dia no UPA, tal lugar. Alguém sentou com esses médicos, conversou com eles, porque parece, o Roberto, que existe uma distância do executivo, das prestadoras de serviço. O executivo, parece que existe uma distância do legislativo, do executivo, do médico, do professor. Então, o PRTB quer discutir isso, quer sentar com o professor, quer sentar com o médico, quer sentar com o conselho tutelar, ou seja, discutir algo novo, ouvir as pessoas, governar com elas, discutir com elas, dizer assim, o que nós precisamos fazer? O nosso orçamento só dá para isso? Só dá para isso, mas dizer com clareza para a pessoa, para o médico, para o professor, para o prestador de serviço, para o limpador de rua, para o segurança, fazer uma coisa bem clara. Toda a política da cidade, com certeza, principalmente de Guarulhos, sobretudo de Guarulhos, ela precisa ser rediscutida, reavaliada, reorganizada, e o PRTB está disposto a colaborar e entrar nessa discussão.
O Julinho Pompeu nos acompanhando. Um abraço, Julinho. Ele está dizendo o seguinte: Novinho Brasil, cadeira certa no PRTB, batalhador pela região dele. Está confiante também, assim igual Amém, o Julinho Pompeu? Amém, querido. Obrigado. Deus abençoe aí pelo voto de confiança, pela palavra de incentivo. Sabemos que é uma disputa. Para nós é muito difícil falar isso porque é o chamado legislar em causa própria. Eu não posso de maneira nenhuma dizer, olha, minha cadeira é garantida no PRTB, isso seria uma falta de modéstia enorme e longe de mim entrar por esse caminho. Mas lutarei por isso, lutarei por uma cadeira no PRTB, a minha vontade é estar na Câmara dos Vereadores, pelo PRTB, em 2017, com um projeto novo, com um partido que me ouve e me deixa falar, com um partido que com certeza tem me apoiado desde o início, desde um ano atrás, quando começamos a discutir a questão do PRTB, porque alguns partidos por aí, Roberto, sem citar a sigla aqui, mas é assim, o vereador se elege, aí o presidente do partido, o dono do partido, ele agora também é dono do vereador. Só falta furar a orelha do cara para ser aquele escravo de orelha furada. Já ouviu falar no escravo de orelha furada? Opa. Só falta acontecer. Então o cara, você pode ver que tem cara que ele vai para a tribuna e ele não diz assim, eu gostaria de usar pela liderança da sigla tal. Não, eu gostaria de usar pela liderança do meu partido. Porque realmente o partido é dele. E no dia que elege um vereador, o vereador foi para a rua, encarou chuva, encarou sol, encarou a população, encarou xingação, passou fome. Porque candidato a vereador passa fome, eu estou falando que eu já passei, junto com a equipe na rua. Aí no dia que você se elege, o presidente de partido vai lá no prefeito e diz assim, olha, agora eu tenho 2 vereadores na Câmara, prefeito. O seguinte, eu quero discutir aqui o espaço da minha esposa, da minha sogra, da minha mãe, do gato, do cachorro, do papagaio, da arara, da calopsita, que agora eu tenho todo esse direito, que agora eu tenho 2 vereadores na Câmara. PRTB não é isso, PRTB vai discutir de igual para igual. Com o primeiro colocado, o último colocado vai ter voz no PRTB do mesmo jeito, vai ser respeitado, vai ser ouvido e vai falar. Eu só queria... tem mais perguntas chegando aqui, mas eu queria fazer um adendo ao que o Novinho falou. A importância do suplente, que eu acho que o Valdomiro Ramos e o Décio Pompeu pai, o general, acho que foram os únicos que eu me lembre que conseguiram se eleger sozinho, conseguiram votos suficientes. O Valdomiro Ramos, que eu me lembro, que ele falou para mim, ele teve 14 mil, quase 15 mil votos sozinho. E na época, o coeficiente eleitoral era coisa de 10 mil. Então, ele se elegeu, ainda ajudou a eleger os outros. É importante também valorizar o trabalho dos suplentes, não, Novinho? Você, como suplente agora nessa legislatura, você sente a importância também de dar espaço para o suplente, não? Importantíssimo. Eu lembro de umas coisas curiosas. Em 2004, quando eu tive 944 votos no PSDC, faltou 1.180 votos, 1.185 votos, alguma coisa assim, para fazer uma cadeira. Não fizemos ninguém, em 2004, com o Ézio Balbino, no PSDC. E eu era o terceiro colocado do partido. E eu costumava falar o quê? Que eu era a terceira pessoa depois de ninguém. Que eu não era suplente de ninguém. Um terceiro colocado do partido, não fizemos nenhuma cadeira, então eu era, os caras falavam, mas o que você é lá no partido? Eu falava, a terceira pessoa depois de ninguém, sou eu. Então, a importância do suplente, às vezes, porque é cruel, Roberto. Às vezes o camarada, o camarada que tem 150 votos, 160 votos, 200 votos, 300 votos, às vezes pela dificuldade dele, às vezes pela falta de experiência dele, ele se desdobrou mais, muito, se sacrificou mais do que o que tirou 2 mil, 3 mil. Mas não tinha experiência. E quando termina a eleição, a maioria dos partidos vira as costas para essas pessoas, não conhece elas, voltam a procurar elas aí 3 anos e meio depois. Nós estamos discutindo isso lá no PRTB. Olha, aqui você tem voz. Aqui ninguém está dizendo que você vai ter um emprego, que você vai ter um cargo, que você vai ter isso, vai ter aquilo, porque não é possível. Mas você vai ter vai ser assistido, vai ser orientado, vai ser encaminhado, vamos acompanhar, vamos fazer reunião mensalmente com o que teve 3 mil votos, com o que teve 1.000 votos, com o que teve 500, com o que teve 250, com o que teve 80, com o que teve 150, porque ele também contribuiu com o processo que vai fazer cadeira na Câmara. Agradecer o Odair Cover, está dando parabéns para o programa aqui, então parabéns para toda a equipe. E o Fábio Valentim, pergunte ao Novinho da rejeição do projeto contra os sacrifícios de animais em rituais religiosos. Realmente deu muita polêmica.
e da vereadora Marisa de Sá, ironizando ao dizer que deveria fazer projeto proibindo o consumo de carne também. Você foi corajoso em alguns projetos, hein, vereador? O vereador Novinho Brasil, ele colocou um projeto, até a pedido, eu me lembro que na época, pessoas em defesa dos animais, pediu para que ele colocasse um projeto de lei que proibia uma morte de animais em ritos religiosos. E você foi muito criticado, você foi corajoso naquela época, não? Eu fui bastante criticado, mas eu sou bem determinado, né? Eu sou uma pessoa bem determinada, sempre fui bem determinado, bem convicto das minhas atitudes. E eu fui procurado pelo pessoal da Associação Protetora dos Animais e achei também um projeto viável. Sabia que ia dar polêmica, porque as coisas, Roberto, inclusive as pessoas falam, você vê muito, às vezes eu me irrito porque por pequenas coisas você vê que algum colega, algum companheiro de legislativo, ele sobe na tribuna e ele diz assim, não, porque é contra a Constituição. É fácil você dizer que é inconstitucional. Não, porque é inconstitucional, mas ele não cita onde está a inconstitucionalidade. A Constituição também diz que as religiões, agora eu não estou falando do umbandista, não estou falando do kardecista, não estou falando do católico, não estou falando do evangélico, eu estou falando das religiões. E é incrível, a Constituição diz que as religiões, elas precisam estar sobre o parâmetro da lei. Ela não pode extrapolar também os costumes legais. Então, é um costume legal matar animais a bel prazer? Eu não sei como é que funciona, mas é um costume legal? A lei diz que não é. Se fazem vista grossa porque quer. Então, eu apresentei esse projeto a pedido da Associação Protetora dos Animais, sabia que ia dar polêmica, o projeto foi rejeitado, eu também tinha certeza que ele tinha dificuldade de passar, não sabia que seria rejeitado da maneira que foi, teve até uns colegas que articularam isso juntamente com o pessoal do segmento, que até me surpreendeu, mas faz parte, cada um tem a sua cabeça, o seu jeito de trabalhar, de tocar as coisas, mas eu acredito que eu não me sinto que fui derrotado naquele projeto, eu me sinto que saí vitorioso, porque eu fiz aquilo dentro das minhas convicções, sem nenhum objetivo de atacar, de ofender ou de prejudicar religião nenhuma. E ele citou aí a vereadora Marisa de Sá. Tem alguns vereadores na Câmara que realmente, eu até, Bruninho que acompanha lá as sessões diretas, ele sabe que eu sou muito direto, tem alguns vereadores que eles falta muito argumento na hora dos seus discursos. E por falta de argumento, eles falam qualquer coisa. Eu, particularmente, não sou de falar qualquer coisa. Eu procuro ter um argumento. Porque senão você fica parecendo papagaio, entendeu? Tem muita gente que pensa que papagaio é inteligente. Não, o papagaio ele é burro. O papagaio ele só fala porque ele tem cordas vocais. Se você ensinar a palavra para ele, José, ele só vai falar José a vida inteira. Ele não vai falar outra palavra. Se ele escutar falar só José, então tem alguns pares na Câmara, infelizmente, que é isso. Não, é inconstitucional, é racismo, é homofobia, é perseguição religiosa. Todo dia eles voltam para a tribuna e repetem a mesma coisa, por falta de argumento. Mas eu estou tranquilo nas minhas ações. Olha, e não foi só essa não, teve uma outra questão que foi uma briga danada e ele teve coragem. Ele enfrentou uma plateia que estava bastante tensa e defendeu o pensamento dele. Ele defende a questão de não ser utilizado dentro das escolas municipais o termo gênero, né? Foi uma questão bastante discutida dentro da Câmara Municipal. Estavam querendo chegar a distribuir alguns livros que ficou bastante polêmico. E o vereador Novinho Brasil teve a coragem de se colocar contrário ao projeto, não é isso, Novinho? Me coloquei contrário, me coloco contrário. Assinamos um projeto, tanto eu como os vereadores da bancada evangélica e outros vereadores também, assinamos um projeto que proibisse a circulação desse material na cidade de Guarulhos. Por quê, Roberto? Porque nós descobrimos que esse material já estava pronto. É assim, eles fazem um teste, se colar, colou. Esse material já estava pronto. Recolheram, simplesmente eles recolheram. Deve estar aí em uma sala, fechado, mas esse material existe, que é o tal da cartilinha Cici quer pipi, ou Cici quer ter um filho. Cici quer ter um filho, Cici
É por aí a coisa. Que é pipi ou tem pipi. Nós não vamos, de maneira nenhuma, Roberto, permitir que isso seja distribuído para as crianças, de maneira nenhuma. Inclusive, a maioria dos professores, a maioria, 70%, 75% dos educadores são contra. Eles não vêm a público por quê? Porque eles são funcionários. Eles têm medo de retaliação, mas eles são contra, eles dizem que isso é um absurdo. A educação sexual, a orientação sexual para a criança a partir dos 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, quem tem que dar é o pai e a mãe, ponto. Não é prefeito da cidade, não é Câmara de Vereadores, não é governador do estado, não é presidente da República, isso é invasão da família. Nós consideramos isso invasão da família. E não vamos abrir mão. Não adianta alguém dizer, mas agora o novinho saiu da Câmara, vamos ver se a gente acha uma brechinha. Ele mesmo candidato, ele é um pré-candidato, você defende isso tranquilamente? Defendo, sou contra totalmente a ideologia de gênero e a implantação e o inserimento desse material nas escolas. Totalmente contra. E se voltar para a Câmara, eu vou usar, estou avisando, eu vou usar a tribuna da Câmara como cidadão. Vou me inscrever, bonitinho. Eu gosto disso, deve ser bacana. Não tem coragem, tem coragem de falar realmente o que pensa, independente. Inclusive, era o secretário de Educação, o Moacir, do governo, e ele não pediu licença para ninguém, foi lá e expôs. Muito bacana. Falamos do Marcelo Colonato, ele está nos acompanhando, viu? Marcelo Colonato, parabéns ao programa e ficou legal agora de 1 hora. Obrigado. Marcelo, seu parceiro lá. Bacana, Marcelo. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa sorte e luta aí para estarmos juntos lá naquele plenário. O Paulo Henrique manda um abraço para o vereador Novinho Brasil e que torço muito para que ele volte para nos encontrarmos no plenário. Paulo Henrique. Paulo Henrique, ele que trabalhou com o CAMEI, trabalhou com o vereador Toninho da Farmácia e está com ele Correia, é isso? Então um abraço para o Paulo Henrique, mandando um abraço para você Paulo também. Paulo Henrique, um abraço para você também, querido. Um abraço, boa sorte aí. E obrigado pelo apoio, pela torcida aí, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, ele não está em casa, o Marcelo Colonato, mas está assistindo pelo Facebook. Olha que bacana, hein? Muito bacana. Minuto final, Novinho Brasil. Olha só, minuto final, muito gostoso. Espero que você possa vir aqui outras vezes, viu? Voltaremos mais vezes. Tá acabando? 1 minuto? Tá, 1 minuto final, só para você se despedir aqui, ó. Olá, pessoal, quero aqui agradecer o Rodolfo Machado, meu presidente do PRTB, agradecer a toda a diretoria e agradecer a todos os pré-candidatos, sem exceção, desejar boa sorte a todos e vamos estar, sim, em 2017, não sei se sou eu, não sei se são outros 2 ou se outros 3, mas eu espero fazer parte desse time. Estaremos dentro da Câmara dos Vereadores, com o PRTB, defendendo políticas de ponta para essa cidade. Olha só como o nosso programa é polêmico, hein? Você tocou no assunto já, Zezinho França. Rapidamente, produção, 1 segundo só. Por gentileza, Roberto, pergunte ao vereador se ele arrumou alguma coisa de útil para fazer, além de se meter em liturgia de religião dos outros. Não, mas aí vamos deixar para outro programa, certo? Porque estamos no minuto final, Novinho. Na próxima eu respondo, querido. Mas eu tenho muita coisa útil para fazer. Inclusive, esse projeto era uma delas, que era defender a morte de animais inocentes. Tá certo. Gente, programa bom, hein? Ele vai vir aqui outras vezes para responder isso aí para vocês, Zezinho. Voltamos sim. Abraço pro pessoal do Facebook. Gente, esses outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Pessoal, curte nossa página, na Tribuna Livre, Roberto Samuel, e ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.